Oi meninos e meninas, tudo bem com vocês? Como eu prometi, hoje eu vou falar sobre pences, quando elas são necessárias ou não. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, o que é pence? Pences são aquelas... Quando a gente fecha o tecido, uma partezinha do tecido para dar um ajuste. Ou seja, eu vou fechar aqui para ajustar aqui, eu vou fechar aqui para ajustar a cava. É quando você costura uma partezinha do tecido para fazer um ajuste. Não é toda roupa que precisa e não é todo tecido que precisa. Pence geralmente é dado em tecido plano, ou seja, aquele tecido que não estica nem para os lados e nem na largura. Mas também pode ser dado em malhas que tem menos elasticidade, como uma malha, um crepe de malha, por exemplo, que você vai fazer um vestido e você dá uma pence. Ou se você vai fazer um maiô, por exemplo, que é aquela peça bem justa e que você não quer que os seios fiquem achatados, para quem tem muito busto. Então é legal dar uma pence no cotton, por exemplo, no suplex, que vai fazer aquele maiô para não achatar muito o seio, quando ele não tem recortes. Então tem determinados momentos que a pence ela ajuda a dar forma ao corpo. E eu vou explicar porque mostrando no caderno, no desenho, tá bom? Então vamos lá, o que é uma pence? Então, por exemplo, aqui eu fiz um desenho de uma pessoa de lado, né? Que tem assim, o corpo mais ou menos proporcional. Então assim, imagina que esses dois traços que eu coloquei lado a lado, entre o bumbum e o busto desse desenho, seja o tecido. Então eu vou fazer esse vestido, então eu tenho que ajustar esse tecido tem que encostar aqui, aqui tem que encostar aqui, vamos supor que eu vou fazer um vestido tubo. Então eu preciso encostar todo esse tecido no corpo, eu vou fazer os cortes, eu vou fazer a modelagem, vou fazer o molde de acordo, mas eu preciso fazer mais ajustes para ficar direitinho. Então o que eu faço? Eu crio pence no busto para eu poder dar essa forma arredondada aqui do seio. Para o tecido arredondar, eu vou ter que criar uma pence aqui. Então eu crio uma pence de busto. E para poder delinear a minha cintura, que essa parte é mais estreita, aqui é mais larga, eu vou ter que criar pence de cintura, aqui na frente. Então eu vou criar pence de cintura. Aqui na região das costas, que aqui é frente e costas, eu também vou ter que ajustar essa roupa para fazer essa curva aqui do corpo. A primeira coisa que eu faço é colocar uma costura no centro das costas, porque eu já consigo uma ajustada, ajustar aqui nessa região da lombar para dar essa pequena cinturada. Mas eu vou também acrescentar uma pence aqui e outra aqui. E você vai me dizer por que eu estou acrescentando essa pence, por que eu não deixo para ajustar só nesse lado e só neste lado. Acontece que se eu ajustar só desse lado e só desse lado, o tecido vai torcer. Ele vai ficar no corte, ele vai ser cortado. Vou pegar uma parte aqui. Então aqui eu tenho tecido, né? Então se eu, por exemplo, fizer muito isso no tecido, se eu ajustar demais o tecido, o que acontece? Essa parte aqui vai ficar diagonal, não vai ficar reto. E o fio do tecido é nesse comprimento, ou, né, eu tenho a largura que não estica. A partir do momento que eu cortar o tecido, que eu fizer esse corte no tecido, essa parte aqui vai esticar. E se eu ajustar demais e não colorear essa pence, o que vai acontecer? Esse recorte que você vai dar na tesoura vai torcer esse tecido aqui, vai esticar, vai franzir a costura aqui e vai torcer a peça, não vai dar um bom caimento. Então quando eu crio, por exemplo, então eu tenho aqui o meu tecido. Quando eu dou um pequeno ajuste aqui na lateral só, e o outro ajuste eu dou com uma pence aqui, a pence, né, a pence aqui, e dou um ajuste no centro das costas, eu distribuo essa minha costura, né, eu vou distribuir essa costura, eu vou ajustar um pouquinho do lado, vou ajustar aqui, vou ajustar aqui, vou ajustar aqui. O tecido é como se você pegasse todo o tecido e fizesse pequenos cortes nele para poder ajustar sem torcer o tecido, sem fazer isso aqui no tecido, sem torcer demais o tecido. Então vai evitar que deforme a roupa. Então daí a necessidade das pences, né? Por essa razão. Então você vai distribuir, na hora que você fechar aqui essa pence e esse centro das costas,
ele vai fazer esse contorno do corpo, e vai ficar bonito, não vai deformar o tecido no corpo da pessoa. Então isso é o primeiro passo. Certo? Então aqui, olha, quando a pessoa tem um corpo proporcional, você coloca pence de busto, né, para dar essa curva, para fazer essa curva, porque na hora que eu fecho aqui, ó, imagine, na hora que eu fecho essa pence aqui de busto, né, na hora que eu fecho, o que que acontece com o papel? Ele vai dar, com o tecido, ele vai dar a forma do busto, ou seja, ele vai delinear o busto da pessoa, certo? Daí a pence de busto ela ser estritamente necessária quando você quer uma roupa mais ajustada. Se você quer uma roupa bem larguinha, uma camisa mais larga, uma blusa evazezinha um pouquinho mais larguinha, com uma folga de vestibilidade maior, quando a gente fala de folga de vestibilidade, é aqueles centímetros a mais que a gente coloca na roupa para ela não ficar grudada no corpo. Então quando você dá uma folguinha maior, o modelo é mais leve, é um modelo mais larguinho, e você não precisa colocar pence quando a pessoa tem um corpo proporcional. Se ela tiver busto demais, vai ser necessário a pence ou então fazer evasê. Eu já falei disso em outras aulas, tá? Aqui, olha, um outro exemplo de pence. Quando o corpo da pessoa tem uma certa barriguinha aqui, tem seio, o seio é mais caído, mais para baixo, tá vendo? Ele é mais para baixo, tem uma pequena curva, mas não é grande. Então, como que você vai dar essa pence aqui? Essa pence aqui, olha, ela não precisa praticamente dessa pence, porque só de você colocar a pence aqui no busto da pessoa, já vai o tecido dar essa forma, né? Já vai fazer a forma do busto e já vai delinear essa parte. Quando o busto é mais baixo, a pence também tem que ser mais baixa também. Ela não pode ser muito aqui, ela tem que ser mais aqui embaixo. Ela vai ser mais embaixo. Como tem uma barriguinha, eu posso optar por não colocar a pence ou colocar uma pence bem rasinha. O que é uma pence rasa? Seria uma pence assim de no máximo 2 centímetros, só para pegar um pouquinho de ajuste nessa parte. Uma pence mais curta. Eu não posso jogar essa pence muito aqui para a barriga, que senão eu crio um bico aqui que vai fazer com que a barriga fique mais saliente. Na região das costas, né, como ela tem assim uma pequena protuberância, ela não é muito curvada, no caso desse desenho, né, a minha mocinha aqui não é muito curvada nas costas, eu posso simplesmente pôr a pence nas costas sem precisar costurar, ter uma costura no centro das costas para ajustar. Eu posso simplesmente colocar só a pence, né, nas costas, uma de cada lado, eu já consigo esse pequeno ajuste. Quando a pessoa é assim, olha, ela tem a frente, ela tem barriguinha, ela tem o busto é quase que do mesmo tamanho da barriga, né? A barriguinha é bem grande, não tem muito busto. Ela tem uma pequena curva aqui nas costas, mas aqui na frente ela tem, né, uma barriguinha. Eu posso colocar apenas a pence de busto, eu vou colocar apenas a pence de busto e não preciso colocar na frente a pence de cintura. Eu não ponho pence de cintura. Eu vou pôr só nas costas. Como aqui já é uma curva bem maior, porque o bumbum aqui é mais redondinho, eu tenho que criar uma costura aqui no centro das costas para fazer um ajuste aqui na lombar e colocar pences, uma de cada lado das costas. Porque aí eu consigo ajustar aqui, né, essas minhas costas e ajustar um pouco na costura do centro. Esse é um outro caso. Um outro caso é quando tem barriga saliente, bastante seio e uma curva muito forte, porque tem um bumbum muito gordinho, muito rechonchudo. Nesse caso aqui, a roupa é mais difícil de acertar. No caso aqui, você vai colocar uma pence de busto, não vai colocar pence de cintura na frente, e aqui nas costas você vai ter, ó, então na frente, pence de busto, né, ela mais baixa para chegar no busto, né, meia na diagonal. Aqui na parte das costas, deixa eu ver se tá dando para visualizar, se eu tenho medo de estar tirando aqui. Aqui na parte das costas, vai criar uma costura aqui, vai fazer um ajuste aqui bem grande, vai fazer um ajuste aqui no centro das costas e vai criar pences nessas laterais para fazer esse ajuste. Mas só isso daqui não é suficiente. Então o que vai ter que fazer? Você vai ter que alargar aqui na região do bumbum. Ou seja, eu vou tentar desenhar o molde aqui, ó. Então aqui é as costas, né? A cava da manga. Então você criou aqui, ó. Aqui é o molde, tá? Então aqui tá o nosso molde, é assim, certo? Aqui é o centro das costas, centro.
Então você fez o quê? Você pegou aqui, você afundou aqui, né? Afundou, criou uma pence aqui, né? Só que não foi suficiente, por quê? Porque tem muito bumbum, então você vai ter que fazer isso aqui no centro das costas. Você vai ter que aumentar tecido aqui nessa região do bumbum, na região do bumbum da moça, né? Fazer uma parte maior, aumentar aqui, para poder acomodar esse bumbum. É outra diquinha que eu tô dando aqui. Corpo reto nas costas, mas muito seio. Então a pence aqui vai ter que ter uma profundidade maior, vai ter que ser uma pence bem maior, bem mais larga. Quando eu falo maior, não é com comprimento, é em largura, certo? Da pence. Porque um padrão para corpo proporcional é 3 centímetros. Para um padrão que tem muito busto, chega até a 8 centímetros de profundidade de uma pence. Que depois tem que acrescentar aqui na frente, quando eu ensino a modelagem no curso que eu ensino, ou mesmo em algum vídeo no YouTube, eu explico todos esses detalhes, né? E aqui nas costas, como é muito reta as costas, não precisa nem colocar pence se não quiser. Pode ser, nesse caso, vai ter que ter pence na frente, porque o busto é maior e não tem uma barriga considerável. Mas aqui nas costas pode ficar com um pence bem rasinha, 2 pences aqui de 2 centímetros no máximo para dar um ajuste. Mas se as costas for muito reta, nem precisa de pence nas costas, seria só na frente mesmo. No caso aqui, olha, é reta nas costas, tem busto, mas tem barriga saliente, não precisa de pence de cintura, só a pence de busto e uma pence rasa, uma pence de 3 centímetros no máximo. Né, que já dá para acomodar, para fazer a curva, uma pequena curva para acomodar esse busto, mas não precisa pôr pence de cintura nem de costas, nem na frente nem nas costas, fica sem pence. Fica assim que eu faço para mim, porque o meu corpo é assim, né? Embora aqui eu tenha essa parte bem funda, no caso eu tenho que ajustar no centro das costas, mas, por exemplo, eu não costumo pôr pence de cintura na frente, porque senão eu vou fazer uma coisa assim, né? Eu vou fazer um arco aqui e vai dar ponta no meu vestido, vai dar defeito. Quando a barriga é caída aqui embaixo, né? Ela tem embaixo do umbigo, ela tem uma caída, faz uma protuberância aqui. Então, por exemplo, tem bastante busto e ao mesmo tempo, ou não tenha muito busto, depende da pessoa, né? Então você vai criar a tua pence de busto, a pence de busto aqui. Nessa região da barriga aqui, olha, como ela tem, não precisa colocar pence, né? Porque essa pence de busto já vai fazer essa volta. O máximo que você quiser, eu quero uma pence aqui, uma pence curta, uma pence curtinha. Uma pence que vá, digamos assim, até 5 centímetros só abaixo da linha da cintura, nada mais do que isso. Mas, né, e reto, e tecido, e a roupa reta, né? Não pode ser ajustar aqui, ó. Se você, nesse tipo de barriga, se você ajusta, eu quero fazer uma saia lápis, se você ajusta aqui, você vai destacar essa barriga, vai formar um ovo aqui na frente, né? Vai ficar assim, né? O teu vestido vai ficar com aquele ovo, vai formar a volta da barriga. Na parte das costas, as costas é reto, não precisa colocar nada se não quiser, né? Ou apenas, se tiver uma curva maiorzinha, apenas pence de cada lado, não precisa pôr costura no centro se não precisar. Então, olha, tem vários outros tipos de corpo, mas eu quis mostrar, esses são os principais. Então, basicamente é o seguinte: tecido de malha que estica, não costuma colocar pence. Em roupa de malha é muito raro ter pence, mas quer dizer que toda roupa de malha não tem pence? Não é bem assim. Se você usa uma malha com menos elasticidade, você vai ter que pôr pence nessa malha. Se você usa uma malha, vai fazer uma peça muito agarrada no corpo, um vestido tubinho, um vestido justo, colado no corpo, com cotton ou com suplex, com tecido mais, uma malha mais grossa, você vai ter que pôr pence no busto se não quiser ficar com o busto muito achatado, isso em malha. Em tecido plano, toda roupa justa em tecido plano ou ajustada, porque há uma diferença entre justo e ajustado. A roupa justa é aquela colada no corpo, né? E a roupa ajustada é aquela mais certinha no corpo, sem ser muito colada. Um vestido tubinho mais clássico, ele é ajustado, não é justo. Então você vai ter que pôr pence, né? Uma camisa, eu quero acinturar. Qualquer roupa em tecido plano que você quiser acinturar, você vai ter que pôr pence. Ah, quiser dar o formato do busto, vai ter que ter pence.
Só não vai pence em tecido plano quando você faz uma camisa larga, com folga de vestibilidade maior, uma camisa larguinha, uma blusa larguinha, um vestido larguinho, evazezinho, trapézio. Aí não precisa de pence, porque ele vai ser larguinho, né? Digamos assim, ó. Então vamos lá. Então você vai fazer deixa eu pegar com essa caneta que vai visualizar. Ah, eu quero um vestido assim, né? Eu tô fazendo assim. Aí eu quero ele mais ou menos assim. Então se eu vou fazer ele todo assim, evasê, eu não preciso pôr pence nenhuma, porque ele vai ser levemente, mas ele vai ser mais larguinho aqui. Então eu não preciso pôr pence. Se você for fazer uma, né, eu vou fazer uma blusinha, uma regatinha, inclusive a primeira aula do meu curso é ensinando a fazer uma blusa sem pence. Então você vai ter uma folga de vestibilidade maiorzinha aqui, para ela ficar mais folgadinha, maior, mais folgada, ou aqui nem tanto, mas aqui maior, para ela não precisar de pence, não achatar teu busto, né, não precisar de pence. Então você pode fazer uma regatinha mais soltinha, dessa forma aqui, né? Ou um vestido trapézio, ou uma camisa mesmo que seja, né? Uma camisa, você resolveu fazer uma blusa, uma camisa, mas você fez ela mais larguinha, né? Você vai pôr botão, ela vai ter mais folga de vestibilidade, né? Seja você tenha com gola ou sem gola, né? Depende, né? Com gola ou sem gola. Mas se você vai pôr ela mais larga, você não precisa de colocar pence, né? Tudo depende da folga de vestibilidade também. Então, roupa justa e ajustada precisa de pence em tecido plano. E em malha, quando a malha tem menos elasticidade, que é uma roupa muito colada, para não ficar com o busto muito achatado, você põe pence de busto só. Não põe de cintura, só de busto, entenderam? Espero que eu tenha esclarecido mais ou menos a dúvida de vocês.